Muito bem, boa noite. Vamos começar o nosso segundo encontro aqui, lendo a obra freudiana, O Futuro de uma Ilusão, com a presença ilustre aqui da professora Lia Vanessa, doutora Adriana Mancini, e vamos seguir essa saga do entendimento e lendo em conjunto essa obra tão importante. Tem algumas pessoas que me mandaram mensagem que vão assistir gravado amanhã, né? E que bom que vocês vão poder assistir. Eu tenho a honra de hoje poder ler para vocês e a gente fazer essa construção juntos. Então vamos lá. Nós paramos na página 15, o item 2, na última leitura. Então eu vou continuar a partir desse ponto hoje. Em O Futuro de uma Ilusão, eu estava menos interessado nas fontes profundas do sentimento religioso do que naquilo que o homem comum entende como sua religião. O sistema de doutrinas e promessas, que de um lado lhe esclarece os enigmas deste mundo com invejável perfeição, e de outro lhe garante que uma solícita providência velará por sua vida e compensará numa outra existência as eventuais frustrações desta. Essa providência, o homem comum só pode imaginar como um pai grandiosamente elevado. Apenas um ser assim é capaz de conhecer as necessidades da criatura humana, de ceder a seus roubos e ser apaziguado por seu arrependimento. Tudo isso é tão claramente infantil, tão alheio à realidade, que para alguém de atitude humanitária é doloroso pensar que a grande maioria dos mortais nunca se porá acima dessa concepção de vida. Ainda mais vergonhoso é constatar que um bom número de contemporâneos, embora percebendo como é insustentável essa religião, procura defendê-la palmo a palmo numa lamentável retirada. Quase nos juntaríamos às fileiras de crentes para lembrar a advertência: não invoquem o santo nome do Senhor em vão. Aos filósofos que acreditam salvar o Deus da religião, substituindo por um princípio impessoal, espectralmente abstrato. Se alguns dos maiores espíritos de tempos passados fizeram o mesmo, não se pode invocá-los neste ponto. Sabemos por que tinham que fazê-lo. Voltemos ao homem comum e à sua religião, a única que deveria ter esse nome. Então nos ocorrem as conhecidas palavras de um dos nossos grandes poetas e sábios, ao se manifestar sobre os laços da religião com a arte e as ciências, elas dizem: quem tem ciência e arte tem também religião. Quem essas duas não tem, esse tem a religião. Por um lado, a religião é aí colocada em oposição a duas maiores realizações do ser humano. Por outro lado, afirma-se que ela pode representar ou substituir ambas, no que toca ao valor para a vida. Se quisermos privar o homem comum de sua religião, tudo indica que não teremos, a nosso favor, a autoridade do poeta. Tentaremos um caminho particular para a apreciação do seu dito. A vida, tal como nos coube, é muito difícil para nós. Traz demasiadas dores, decepções, tarefas insolúveis, e para suportá-la não podemos dispensar paliativos. Sem construções auxiliares não é possível, disse Theodore Fontaine. Existem três desses recursos, talvez: poderosas diversões que nos permitem fazer pouco de nossa miséria, gratificações substitutivas que a diminuem, e substâncias inebriantes que nos tornam insensíveis a ela. Algo desse gênero é imprescindível. É para as distrações que aponta Voltaire, ao terminar seu Cândido com a sugestão de cada qual cultivar seu jardim. Uma tal distração é também a atividade científica. As gratificações substitutivas, tal como a arte as oferece, são ilusões face à realidade, nem por isso menos eficazes psiquicamente, graças ao papel que tem a fantasia na vida mental. Os entorpecentes influem sobre nosso corpo, mudam a sua química, e não é fácil ver o lugar da religião nesta série. Teremos que lançar mais longe o olhar. E nesse momento,
Eu vou só tomar nota aqui, para depois a gente fazer comentários, de alguns trechos que eu vou pontuar no segundo momento, tá? Me dá só mais um segundinho, porque tem vários pontos aqui que a gente tem que já ir sublinhando de alguma forma para a gente voltar neles depois. Deixa eu pegar aqui. Tudo bem. Eu, para facilitar, pessoal, como eu vou lendo online, algumas frases, palavras, eu vou copiando e vou colando aqui no arquivo texto para depois eu voltar nesse tópico novamente, tá? Muito bem. Deixa eu ver aqui. A questão da finalidade da vida humana já foi posta inúmeras vezes. Jamais encontrou resposta satisfatória e talvez não a tenha sequer. Muitos dos que a puseram acrescentaram: se a vida não tiver finalidade, perderá o seu valor. Muito bem. E até essas pausas é bom para a gente ir pensando o que a gente está lendo aqui junto e acompanhando também. Mas esta ameaça nada altera. Parece isto sim que temos o direito de rejeitar a questão. O seu pressuposto parece ser aquela humana soberba de que já conhecemos tantos exemplos. Ninguém fala sobre a finalidade da vida dos animais, a menos que ela consista em servir aos homens, talvez. Mas isso também é sustentável, pois com muitos animais o ser humano não sabe o que fazer, exceto descrevê-los, classificá-los e estudá-los. E inúmeras espécies de animais se furtaram também a esse uso, ao viver e se extinguir antes que o homem as visse. Novamente, apenas a religião sabe responder à questão sobre a finalidade da vida. Dificilmente erramos ao concluir que a ideia de uma finalidade na vida existe uma função do sistema religioso. Então passaremos à questão menos ambiciosa. O que revela a própria conduta dos homens acerca da finalidade e intenção de sua vida? O que pedem eles da vida e desejam nela alcançar? É difícil não acertar a resposta. Eles buscam a felicidade, querem se tornar e permanecer felizes. Essa busca tem dois lados, uma meta positiva e uma negativa. Quer a ausência da dor e desprazer, e por outro lado, a vivência de fortes prazeres. O sentido mais estrito da palavra, felicidade, se refere apenas à segunda. Correspondendo a essa divisão das metas, a atividade dos homens se desdobra em duas direções. Segundo, procure realizar uma ou outra dessas metas, predominantemente ou mesmo exclusivamente. Muito bem. Que interessante. A professora Lia está ali acompanhando que ela nem respira, o olhinho dela. Que texto, que maravilha. Como se vê, é simplesmente o programa do princípio do prazer que estabelece a finalidade da vida. Esse princípio domina o desempenho do aparelho psíquico desde o começo. Não há dúvidas quanto à sua adequação. Mas seu programa está em desacordo com o mundo inteiro, tanto o macrocosmo como o microcosmo. É absolutamente inexequível todo o arranjo do universo o contraria. Podemos dizer que a intenção de que o homem seja feliz não se acha no plano da criação. Aquilo a que chamamos felicidade, no sentido mais estrito, vem da satisfação repentina de necessidades altamente represadas. Olha que bacana. Deixa eu anotar aqui também. Vamos seguindo. E por sua natureza é possível apenas como fenômeno episódico. Quando uma situação desejada pelo princípio do prazer tem prosseguimento, isso resulta apenas em humor no bem-estar. Somos feitos de modo a poder fruir intensamente só o contraste, muito pouco o estado. Logo,
Nossas possibilidades de felicidade são restringidas por nossa constituição. É bem menos difícil experimentar a infelicidade. O sofrer nos ameaça a partir de três lados do próprio corpo, que, fadado ao declínio e à dissolução, não pode sequer dispensar a dor e o medo, como sinais de advertência do mundo externo, que pode se abater sobre nós com forças poderosíssimas, inexoráveis e destruidoras, e por fim das relações com os outros seres humanos. O sofrimento que se origina dessa fonte, nós experimentamos talvez mais dolorosamente que qualquer outro. Tendemos a considerá-lo um acréscimo um tanto supérfluo, ainda que possa ser tão fatidicamente inevitável quanto o sofrimento de outra origem. Deixa eu tomar nota aqui novamente, para depois a gente voltar. Tudo bem. Seguindo, não é de admirar que, sob a pressão dessas possibilidades de sofrimento, os indivíduos costumem moderar suas pretensões à felicidade, assim como também o princípio do prazer se converteu no mais modesto princípio da realidade, sob a influência do mundo externo. Se alguém se dá por feliz ao escapar à desgraça e sobreviver ao tormento, se em geral a tarefa de evitar o sofrer impere para o segundo plano, a de conquistar o prazer. A reflexão ensina que podemos tentar a solução dessa tarefa por caminhos bem diferentes. Todos eles foram recomendados pelas escolas de sabedoria da vida e foram trilhados pelos homens. A satisfação irrestrita de todas as necessidades se apresenta como a maneira mais tentadora de conduzir a vida, mas significa pôr o gozo à frente da cautela, trazendo logo o seu próprio castigo. Perceba que está falando bastante do princípio do prazer e do princípio da realidade. Olha que bacana. Depois a gente vai voltar a tecer algumas considerações sobre essa temática tão cara para a psicanálise, tão importante. Seguindo, os outros métodos nos quais evitar o desprazer é a intenção predominante se diferenciam conforme a fonte de desprazer a que mais dirigem a atenção. Alguns são extremos, outros moderados, alguns são unilaterais e outros atacam vários pontos simultaneamente. O deliberado isolamento, o afastamento dos demais, é a salvaguarda mais disponível contra o sofrimento, que pode resultar nas relações humanas. Compreende-se a felicidade que se pode alcançar por essa via, é a da quietude. Contra o temido mundo externo, o indivíduo só pode se defender por algum tipo de distanciamento, querendo realizar sozinho essa tarefa. É verdade que existe outro caminho melhor, enquanto membro da comunidade humana e com o auxílio da técnica oriunda da ciência, proceder ao ataque à natureza, submetendo-a à vontade humana. Então se trabalha com todos para a felicidade de todos. Mas os métodos mais interessantes para prevenir o sofrimento são aqueles que tentam influir no próprio sofrimento, pois todo sofrimento é apenas sensação, existe somente na medida em que sentimos, e nós o sentimos em virtude de certos arranjos de nosso organismo. O método mais cru, mas também mais eficaz, de exercer tal influência é o químico, a intoxicação. Não creio que alguém penetre inteiramente no seu mecanismo, mas é fato que há substâncias de fora do corpo que, uma vez presentes no sangue e nos tecidos, produzem em nós sensações imediatas de prazer e também mudam de tal forma as condições de nossa sensibilidade, que nos tornamos incapazes de acolher impulsos desprazerosos. Os dois efeitos não só acontecem ao mesmo tempo, como parecem intimamente ligados. Mas deve haver, na química do nosso corpo, substâncias que realizam algo semelhante, pois conhecemos ao menos um estado patológico, a mania, em que se produz esse comportamento análogo à embriaguez. E interessante, vamos seguindo.
sem ter havido ingestão de estupefaciente. Além disso, nossa química psíquica normal mostra oscilações entre uma maior ou menor dificuldade em experimentar prazer, paralelamente às quais há uma receptividade acentuada ou diminuída ao desprazer. É muito lamentável que esse lado tóxico dos processos químicos tenha até agora escapado à exploração científica. O serviço dos narcóticos na luta pela felicidade e no afastamento da miséria é tão valorizado como benéfico, que tantos indivíduos como povos lhes reservaram um sólido lugar em sua economia libidinal. A ele se deve não só o ganho imediato de prazer, mas também uma parcela muito desejada de independência em relação ao mundo externo. Sabe-se que com a ajuda do afasta-tristeza, podemos nos subtrair à pressão da realidade, a qualquer momento, e encontrar refúgio no mundo próprio que tenha melhores condições de sensibilidade. Seguindo, é notório que justamente essa característica dos entorpecentes determina também o seu perigo e nocividade. Em algumas circunstâncias, eles são culpados pelo desperdício de grandes quantidades de energia que poderiam ser usadas na melhoria da sorte humana. Mas a complicada estrutura de nosso aparelho psíquico também admite um bom número de outras influências. Do mesmo modo que a satisfação de instintos é felicidade, torna-se causa de muito sofrer-se. O mundo exterior nos deixa à míngua, recusando-se a nos saciar as carências. Então, é possível esperar que, agindo sobre esses impulsos instintuais, fiquemos livres de uma parte do sofrer. Esse tipo de defesa contra o sofrimento já não lida com o aparelho sensorial, mas busca dominar as fontes internas das necessidades. De modo extremo, isso ocorre ao se liquidar os instintos, como prega a sabedoria do Oriente e como praticam os iogues. Tendo-se conseguido isso, também qualquer outra atividade foi abandonada e a vida sacrificada, e novamente se adquiriu por outro meio apenas a felicidade da quietude. Segue-se o mesmo caminho quando os objetivos são mais moderados, ao se procurar apenas o governo dos instintos. Seguindo, então, governam as instâncias psíquicas mais elevadas, que se submeteram ao princípio da realidade. Com isso, o propósito da satisfação não é absolutamente abandonado. Uma certa proteção contra o sofrer é alcançada, pois a não satisfação dos instintos, subjugados, não é sentida tão dolorosamente como a dos não inibidos. Em troca, há uma inegável diminuição das potencialidades de fruição. A sensação de felicidade ao satisfazer o impulso instintual, selvagem, não domado pelo eu, é incomparavelmente mais forte do que a obtida ao saciar o instinto domesticado. O caráter irresistível dos impulsos perversos, talvez o fascínio mesmo do que é proibido, tem aqui uma explicação econômica. Deixa eu tomar nota aqui. Incrível, que maravilha. O seguinte, olha só. Outra técnica de afastar o sofrimento recorre aos deslocamentos da libido que nosso aparelho psíquico permite, através dos quais sua função ganha muito em flexibilidade. A tarefa consiste em deslocar de tal forma as metas dos instintos, que eles não podem ser atingidos pela frustração a partir do mundo externo. A sublimação dos instintos empresta aqui sua ajuda. Dando aqui alguns recortes. Vamos lá. O melhor resultado é obtido quando se consegue elevar suficientemente o ganho de prazer a partir das fontes de trabalho psíquico e intelectual.
Então, o destino não pode fazer muito contra o indivíduo. A satisfação desse gênero, como a alegria do artista no criar, ao dar corpo às suas fantasias, a alegria do pesquisador na solução de problemas e na apreensão da verdade, tem uma qualidade especial que um dia poderemos caracterizar metapsicologicamente. Agora podemos dizer apenas, de modo figurado, que ela nos parece mais fina e elevada, mas a sua intensidade é amortecida comparada à satisfação de impulsos instintuais, grosseiros e primários. Ela não nos abala fisicamente. A fraqueza desse método, porém, está em não ser de aplicação geral, no fato de poucos lhe terem acesso. Ele propõe talentos e disposições especiais que não se acham presentes em medida eficaz. Bem, avançando. Também a esses poucos, ele não pode assegurar completa proteção do sofrimento e não lhes proporciona um escudo impenetrável aos dardos do destino, e costuma falhar quando o próprio corpo é a fonte do sofrer. Se já nesse procedimento é nítida a intenção de tornar-se independente do mundo exterior, buscando suas satisfações em processos internos psíquicos, as mesmas características surgem mais fortemente no próximo. Nele, o vínculo com a realidade é ainda mais frouxo. A satisfação é obtida de ilusões que a pessoa reconhece como tais, sem que a discrepância entre elas e a realidade lhe perturbe a fruição. O âmbito de que se originam tais ilusões é aquele na vida da fantasia, quando ocorreu o desenvolvimento do sentido da realidade. Ele foi expressamente poupado do teste da realidade e ficou destinado à satisfação de desejos dificilmente concretizáveis. Entre essas satisfações pela fantasia se destaca a fruição de obras de arte, que por intermédio do artista se torna acessível também aos que não são eles mesmos criadores. Bem, que interessante, gente. Que interessante. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Muito conteúdo incrível. Quem é receptivo à influência da arte nunca a estima demasiadamente como fonte de prazer e consolo para a vida, mas a suave narcose em que nos induz a arte não consegue produzir mais que um passageiro aliado às durezas da vida, não sendo forte o bastante para fazer esquecer a miséria real. Muito bem. Eu acredito que nós podemos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Foram 6 páginas já. Eu acho que a gente, professora Lia, e a Jane, a Erivone, Melita, e eu acho que quem quiser abrir a câmera e fica à vontade. Deixa eu ver aqui o chat. Deixa eu ver aqui. Erivone, boa noite, pessoal. Me conectei agora. Qual página está, por favor? Muito bem, Erivone. Perdão, agora que eu vi a mensagem. Nesse momento, eu parei na página 21, Erivone, tá bom? Nós começamos na página 15 e agora eu parei na página 21 e gostaria de, com a permissão de vocês, quem quiser abrir a câmera, eu fico mais satisfeito de ver o rostinho de vocês, tá? Não sejam tímidos, faça igual a doutora Lia. Eu acho que a gente poderia conversar um pouquinho agora sobre o que a gente já falou. Só foram 6 páginas já, de um conteúdo muito denso. E, se possível, eu gostaria de começar ouvindo a doutora Lia. E podem trazer perguntas, podem trazer sugestões. Vamos lá. Fiquem à vontade. Vamos fazer isso em grupo, que fica muito mais divertido. Então, eu tinha lido, né, essa parte do texto, já feito essa leitura, e claramente, né,
essa parte, quando fala da arte, me chama bastante atenção. A parte que mais você deve ter percebido, né, Adriano? Sim, Como a perfeito. gente pode ter uma certa felicidade, né? Então, ele fala ali que tem algumas, eu entendi que tem algumas coisas que podemos fazer, né, para evitar o desprazer e ter a dita felicidade, né, que não é, nunca ela é totalmente alcançada, porém tem algumas coisas que é o que a gente procura fazer, né? Bom, muito bom. Isso aí. Até para a gente pegar a ideia, professora Lia, me fala como que é a sua técnica de leitura aí. Eu falei um pouquinho da minha, né? Eu vou lendo Uhum, aqui na tela e vou copiando e colando palavras, frases, num outro arquivo para eu voltar, né? Como que você uhum. faz? Você imprime, você vai anotando? Como que é a sua técnica? Vamos compartilhar técnicas aqui. Eu acho mais fácil, realmente, como eu não tenho o livro, né, e eu tenho o PDF, eu me distraio menos quando eu imprimo. Então, o que que eu estou fazendo? A cada sessão que a gente está fazendo aqui de leitura, eu estou imprimindo algumas partes, né? Então, eu imprimi a primeira, aquela, na primeira vez eu não tinha feito isso, e daí para mim ficou, eu me distraí muito, mesmo outra pessoa lendo. Então eu Sim. acho mais fácil para mim. Eu fiz a leitura, então eu imprimi, fiz a leitura e leio em voz alta. Acho mais fácil assim. E às vezes eu tenho que retornar um pouquinho, né? E faço algumas anotações também das palavras que para nós é um pouco mais não usual, digamos assim. Maravilha. A nossa geração, professora Ali, adora um livro, um material impresso, né? Olha aqui, porque daí Ah, eu eu também acho gosto, mais viu? fácil. Sim. Aqui eu tenho opção, eu não sei para vocês, né? No PDF, aqui na tela do computador, a gente tem a Uhum, opção de ir destacando. Acho muito legal isso também. A gente marca uhum, o texto, aí você clica com o botão direito, clica em destacar, aí na tela aparece como se fosse um grifa-texto, assim, e vai sim, destacando, né? Eu acho esse recurso muito legal. Quando o livro é meu, eu faço isso no livro físico também. Eu vou lá com marca-texto, eu sou daqueles que acaba escrevendo no livro, sim. O livro é meu, eu vou voltar é, nele depois, eu quero anotar, eu quero ver as anotações, eu coloco papelzinho. E o isso. correspondente no PDF é destacar, né? A gente acaba destacando ali, né? Uhum. Muito bem. Quer trazer mais alguma coisa, professora Ali? Eu posso passar um pouquinho para a Jane? Pode ficar à E, vontade. Jane, boa noite. Jane, boa queremos noite, tudo ouvi-la. bem? Boa noite. Então, eu só queria entender o seguinte: eu não estou tendo acesso a nenhum desses textos aí. Vocês passam isso antes para a gente ler, para depois poder acompanhar a aula? Como é que é? Porque para mim não está aparecendo nada, eu estou só ouvinte. E como ouvinte, como a Lia falou, às vezes eu me disperso um pouco, porque eu gosto de estar acompanhando o texto, né? Como é que vocês estão? Ah, Vocês estão passando algum texto para a gente já ler antecipadamente, para a gente poder ter uma noção do que vai acontecer na aula? Como é que per- é? Acho que eu não estou perfeito, Jane. entendendo. Eu vou explicar certinho então. Jane, lá no grupo, assim que foi criado o grupo no início, foi disponibilizado o livro em PDF. Se você for voltar no arquivo lá do Clube Ah, do Livro, lá no início dele, antes de começar as leituras, a gente passou em PDF. Então tá lá registrado. Você não pode vi abrir, isso. tá? Foi isso, então, Agora, eu não vi. agora não tem nenhum problema. Você está no celular, você está no notebook, onde que você está Eu estou usando no aí? notebook, mas eu estou com o No celular do notebook. lado. Estou com o celular Isso, do qualquer lado. coisa, pega aí no seu celular se você quiser, entra no Clube do Livro e rola as mensagens, ou a gente pode reenviar para você, e você já pode abrir aí no celular, tá? Ah, tá. E tem uma outra modalidade também que eu acabei falhando, né? Eu vou compartilhar a tela que eu tô lendo, né? Eu acabei esquecendo de fazer isso, né?
Então, vocês podem acompanhar pela tela também aqui, porque eu vou compartilhar exatamente o ponto que eu estou lendo. Aí vocês podem acompanhar comigo quando eu for ler, tá bom? Eu vou reenviar, tá bom, Jane? Isso, Tá, envia aqui no novamente. Clube do Livro, eu não tenho nada, só tá Clube do Livro, não tenho nada. Ah, tá. Ó, Ah, acabei no de caso, reenviar. a Lia vai reenviar então, que aí vai começar a ter registro para você aí. Vê se vai chegar para Ah, então você, é Jane. isso. É por isso, então. Pode ser que a Jane, ela foi adicionada no grupo um pouco depois, Pode ser. mas não tem problema. Aí você agora já tem o livro, e aí você pode acompanhar, Jane, no celular, quando a gente estiver lendo, a gente fala a página, e Aí sim, aí tá. a gente também vai Agora compartilhar a tela que eu tô lendo. Aí todo mundo acompanha junto, tá bom? tá ótimo. Muito bem. Então, a Adriano, deixa eu só falar uma coisinha. Aqui tá uma chuva, começou uma tempestade. Então, se por acaso eu cair, é isso, né? Porque tá, aqui cai muito a energia elétrica onde eu moro, então, tranquilo. E só qualquer avisando. coisa, se alguém cair, fique tranquilo que vai ficar gravado, depois pode retomar também, tá bom? Tá ótimo. Muito bem. Então é o seguinte, Erivone aqui no chat, ela diz o seguinte, eu também sou assim, Lia, gosto do papel. Creio que seja a técnica da nossa geração. É isso aí, Erivone. Tamo junto. E a gente é da transição, a gente está se adaptando, né, É, aos livros digitais. Bom, se vocês me permitem, nessa parte que eu li, que a gente vai intercalando as leituras, né? Na primeira vez foi a doutora Adriana, hoje eu vou fazer a leitura, na próxima vai ser a doutora Lia que vai ler para a gente. Porque aí a sim. gente vai compartilhando dessa forma, né? Até esse ponto que eu li, me permitem destacar algumas coisas que eu fui anotando aqui, na verdade copiando, né? Pontos assim que eu queria voltar. Então, por exemplo, diz assim, nessa obra do Dr. Freud, ele escreve assim: existem três desses recursos, né, para lidar com as vicissitudes da vida, né? Lembrando que para chegar nesse ponto, a obra está falando da religião, né? Traz a religião como um recurso, a palavra que foi usada como um recurso infantil, né? Claro que tem todo um contexto, a gente vai trabalhando isso, né? Lá no início ele traz antes, olha, a religião é como se o sujeito ele infantilizasse ao transferir a responsabilidade integral a um ser supremo. Eu estou fazendo assim uma síntese, né? Aí em seguida, o Dr. Freud traz os mecanismos psíquicos, psicanalíticos, para o sujeito lidar com as dificuldades da vida, as frustrações, o princípio da realidade constante na nosso cotidiano. Então, a partir dessa explanação, aí eu retomo literalmente, né, ao que ele trouxe, que é assim. Existem três desses recursos, talvez poderosas diversões, que nos permitem fazer pouco de nossa miséria, né? Aí eu vou pausar aqui. Então, o que que a gente pode pensar? Seja bem-vinda, doutora Adriana. Boa noite, obrigada. É, Desculpa o boa atraso aqui. noite. Tranquilo, seja bem-vindo. Então, o Obrigada. que que eu posso trazer como entendimento e vocês fiquem à vontade aí para trazer também mais, né? Para lidar com as questões da vida, o Dr. Freud lista primeiro as diversões, né? E eu penso que são exatamente as distrações, os jogos, né? E tudo aquilo que diverte o sujeito. Quantos jovens ficam ali trancafiados nos seus quartos, né? Mal a mãe consegue acessar o quarto e o filho fica horas no videogame, fica horas nas diversões das redes sociais, vendo os vídeos curtos, naquela dopamina pobre e viciante, né? E o Dr. Freud já falava das diversões, né? Claro que essas diversões elas vão mudando de acordo com a época. Então, esse é um recurso que a gente vê muito presente realmente na sociedade, inclusive atualmente.
Em seguida, um outro recurso que o Dr. Freud cita é as gratificações substitutivas. E aí? Que é o quê? O ganho secundário, né? A gente pode chamar do ganho substituto. E pensar também nas substâncias inebriantes. E que seriam essas substâncias inebriantes, né? A gente pode pensar em todos os fármacos, em que as pessoas, para não lidar com o seu sentir, com a sua subjetividade, estão cada vez mais usando predominantemente o remédio, e não o uso em curto prazo, e não apenas um uso pontual, mas fazendo uso principal, um uso crônico, sem mudar estilo de vida, sem se autorresponsabilizar, sem conhecer a sua subjetividade, já vai direto para as substâncias inebriantes. O não conseguir lidar com a frustração da vida, o não conseguir dormir, o não conseguir fazer amor, o não conseguir emagrecer, a pessoa simplesmente vai para essas substâncias que têm esses efeitos, que tira do sujeito todo o potencial e toda uma sorte de recursos internos, corporais, somáticos, psíquicos, para esse sujeito conseguir a sua evolução em todos os sentidos. E vai para esse recurso que é substitutivo e que tira essa responsabilidade. Então, a gente pode pensar nesses três recursos, né? A vida, ele continua, né? Parafraseando ali. A vida, tal como nos coube, é muito difícil para nós. Traz demasiadas dores, decepções, tarefas insolúveis. E para suportá-la, não podemos dispensar paliativos. E aí, tem uma frase do Dr. Freud que ele traz muito isso, né? Que é impossível a pessoa suportar a realidade sem mecanismos de fuga. E aí, na clínica, a gente vê muito em algumas abordagens terapêuticas, em que quer se tirar o objeto de fuga do sujeito, né? Não, para de beber. Não tem desmame, tem simplesmente o comando. Tem simplesmente ali algo que naquele momento é o que o sujeito está dando conta, né? É o vício em pornografia, é o vício em redes sociais, é o vício em comida, é o vício em tanta coisa, e não é simplesmente tirar, porque esses mecanismos de fuga, enquanto sintomas, eles têm uma causalidade, eles têm uma importância no funcionamento psíquico desse sujeito. E aí não é simplesmente trabalhar o sintoma, a consequência, vai ter que se trabalhar em profundidade. E aí entra a psicanálise, né? Como levar esse sujeito a lidar com demasiadas dores, decepções e tarefas insolúveis. A gente, na nossa vida hoje em dia, como somos demandados? E quantas tarefas, quantos livros estão para ler, quantos cursos estão para terminar? Parece que nunca acaba, né? As pessoas vão para casa, continuam de home office, principalmente pós-pandemia. Tudo parece que nunca acaba. É a noite que não acaba, o dia que não acaba. E o sujeito está cada vez mais frustrado diante de uma vida que demanda tanto. Querem trazer alguma questão? Erivone trouxe aqui, ó. Creio que... Ah, tá. É o que ela já tinha escrito, né? Muito bem. Dri, você chegou um pouquinho depois. Eu li 6 folhas, por enquanto, da página 15 a 21. E o Dr. Freud, assim que você parou, ele comenta ali no início sobre a questão do mecanismo da religião, em que o sujeito ele utiliza isso como um mecanismo infantil. E aí ele começa depois a falar de recursos psíquicos que o sujeito pode utilizar além da religião, tá? E aí eu fui fazendo umas anotações literais mesmo, copiando e colando, e agora estou voltando nelas para depois retomar a leitura, só para não ficar muito conteúdo, tá bom? Eu vou continuar aqui comentando o que eu anotei, e vocês a qualquer momento abrem aí o microfone e podem trazer os comentários de vocês, tá? Pode me interromper a qualquer momento que vocês quiserem. Deixa eu voltar aqui.
Muito bem. E o Dr. Freud diz o seguinte, aí ele começa a falar agora sobre a finalidade da vida, né? Aí ele já entra pegando outro recorte. Se a vida não tiver finalidade, perderá qualquer valor, né? Por que que eu quis pegar eu copiei e colei essa frase para voltar nela, né? Eu não sei vocês, a percepção de vocês, pessoal, mas o que a gente percebe no nosso entorno, principalmente muitos pacientes que estão com um sofrimento neurótico muito patológico, é que essas pessoas elas estão vivendo sem propósito. Ou a finalidade de vida delas é uma finalidade que não é sustentável. Como diz um amigo meu, a conta não fecha de jeito nenhum. São pessoas que estão numa dinâmica de vida de cada vez pagar mais conta, e para poder pagar cada vez mais conta, estão trabalhando cada vez mais. E a pulsão de vida delas está cada vez menor. Cada vez é menos tempo com a família, cada vez é menos o tempo para a espiritualidade. Para o social, as pessoas não se conversam, as pessoas não se encontram como antigamente. Tudo ficou virtualizado, tudo está muito líquido. Então, eu percebo isso no meu entorno e gostaria que vocês trouxessem também a percepção de vocês. O propósito maior de uma vida, um propósito mais genuíno, né, que a gente pode pensar, que propósito seria esse? As pessoas talvez elas estão com uma única finalidade, que é sobrevivência, materialismo proeminente, questões de estética, né, de nível majoritário, mas as questões de ordem abstrata, né, as questões mais de uma dimensão humana, uma valoração mais interna, os sentimentos mais sublimes de relacionamento consigo e com o outro, isso está cada vez sendo perdido. Não se tem isso mais como propósito, né? Ontem eu mencionei com um fornecedor meu que eu falei para ele assim, há muitos anos atrás, num outro estado que eu morava, era tudo no fio do bigode. A gente tinha essa expressão lá, né? A gente não precisava de fazer contrato. E eu falei para ele assim, hoje com alguns fornecedores meus, fazendo contrato, ainda tá dando ruim, né? Então, não se tem mais o empenhamento da palavra, não se tem o cumprimento ético, e isso está cada vez mais desgastando os relacionamentos e a natureza humana. O que que vocês pensam sobre isso? O que está passando na cabecinha de vocês aí? A situação que eu acho é que você passa a não confiar mais nas pessoas, né? Porque antigamente, quer dizer, eu ainda tenho muito disso. No fundo, todo mundo é bom, entendeu? Então, às vezes, eu me desiludo com isso aí, porque você acha que a pessoa é uma coisa, mas no desenrolar ali do que vai acontecendo, você fala, puxa vida, mas como assim essa pessoa comentou isso, teve esse pensamento, que coisa horrorosa. Então, eu acho que, além de ter essa questão de cada um vivendo o seu próprio mundo e se relacionando só no supérfluo, né? Não tem mais aquela intimidade. Eu acho que o que falta, eu consigo ter essa intimidade, por exemplo, com colegas minhas de faculdade, de 1900 e pouco, 70, 74, entendeu? Eu já tenho idade. Então, mas atualmente, você conversa com as pessoas, é uma coisa muito fria, uma coisa não sei nem explicar. Hoje até eu recebi sobre a Academia de Letras, é, um assunto que estão recebendo gente lá falando português errado. Eu falo, Jesus do céu, o que está acontecendo com a nossa humanidade? Então, a gente fica assim meio deslocado, a gente começa a se sentir peixe fora d'água, né? Parece que você está por fora de tudo. Eu sinto isso às vezes, eu falo, mas meu Deus do céu, eu acompanho, tudo que eu não quero ficar por fora de nada. Então, você acompanha as conversas, tudo você fala, misericórdia, estou realmente fora, estou fora. Era isso aí mesmo, meu pai falava que o negócio era na barba do bigode antigamente, né? Não tinha contrato, tinha as cadernetas nas padarias, sei lá,
no comércio, anotava lá, depois pagava bonitinho. Hoje em dia é isso que acontece. Você paga um tratamento, eu caí nesse engodo, você paga um tratamento de estética, aí a pessoa se acidenta e não fala mais nada. Ficou faltando a segunda parte do tratamento e eu fico aqui. O que que eu faço agora? Vou cobrar a pessoa, mas que vergonha, né? A pessoa que tinha que chegar e falar: olha, eu proponho isto aqui. Não, some, fecha consultório. Eu falo: o que está acontecendo, né, com a humanidade? Então, me assusta isso, realmente eu fico bem assustada. É essa situação que eu acho que está acontecendo. Bom, Jane, muito bem. Seja bem-vinda, Milena. Eu vi que a Milena chegou aí também. E é isso aí, Jane. Conecta muito com o que você trouxe. Olha, Dr. Freud, parafraseando aqui, ele diz: olha, se a vida não tiver finalidade, perderá qualquer valor. E é exatamente isso que a gente tem percebido. Uma sociedade em que a vida humana, ela não tem muito valor. E uma inversão de valores. Eu não sei se vocês, pegando um fato pontual, né? Olha que legal, a gente pegar uma obra clássica dessa e trazer para o contemporâneo, né? Uma cachorrinha aí que está se falando muito na internet, né? Que teve um acidente aí, matou a cachorrinha. E eu tenho todo respeito por animais, eu tenho pets, mas eu estou percebendo que parece que está se respeitando e enaltecendo mais a vida animal, que tem todo um valor, claro, mais do que a vida humana. Eu Sim, vejo, eu vejo, por exemplo, na cidade que eu moro, com muita tristeza, um crescente número de moradores de rua, em que as pessoas, os passantes, eles se acostumaram, eles se acostumaram. E agora, vai se fazer, por exemplo, qualquer maus trata um animalzinho na rua. Na hora já aparece alguém denunciando, já na hora já vem polícia. E o ser humano, né? Que está sendo maltratado. As pessoas se acostumaram a ver briga e de sacar o celular e começar a filmar a briga. Então, há uma inversão de valor, perde-se valor, e tem muito a ver com essa obra do mal-estar na civilização. É muito atual essa obra, né? Oi, Adriano, boa Sim. noite. Boa noite, Milena. Fica à Agora vontade, eu viu? consegui, eu tô com um pouco de dificuldade com essa plataforma do Zoom. Eu Tá não bom, consegui me adaptar, porque tem hora que eu não consigo abrir e fechar o microfone, por isso que eu demorei a responder. tranquilo, fica à Mas, vontade. Vai pegando assim, prática. isso que você falou tá geral mesmo, viu? Sim, tá Outro bastante dia eu mesmo. atendi uma moradora de rua, porque banco, eu atendo 6 horas por dia, né, no Banco do Brasil. E eu atendo entre o personalizado e o público de baixa renda, e às vezes eu atendo o cliente estilo também, quando o colega sai para o almoço. E é os mundos ali, né? Porque é muito diferente. Ok, Milena. Deu uma cortadinha no seu áudio, mas deu para a gente entender a grande parte do que você falou, tá? É, ninguém queria assistir, ninguém queria atender, viu, Adriano? Sim, Aí um colega falou assim: ai, que bom que você atendeu, que você conseguiu. É assim que a gente escuta, é muito triste, muito triste. sim. A valoração do ser humano na sociedade, né, capitalista que a gente vive, ela é muito pelo que ele se apresenta, né? Muito pela estética ali, pela vestimenta. No Brasil, principalmente, são os calçados, né? As pessoas olham muito os calçados, os dentes, né? A vestimenta, a forma que a pessoa fala. E o valor humano, ele não está na vida, ele está nessas questões materiais que se aparentam, né? E quando a gente começa a atender essas pessoas que elas se sentem à margem da sociedade, marginalizadas, né? Elas se sentem, assim, muito respeitadas, porque elas não estão acostumadas com isso. E realmente a gente entrega humanidade e valor para essas pessoas, né? E isso é muito psicanálise, né? A psicanálise vai em direção não ao sintoma que se aparenta, ela vai em direção ao que é realmente o nosso mundo interno, a nossa representatividade, a nossa vida, né? Muito bem, obrigado pela participação, Milena. Se Obrigada. vocês me
vocês me permitem, eu queria trazer mais uma frase que eu também destaquei aqui. É uma frase melhor do que a outra. O texto está incrível, né? De modo direto, né? Está escrito assim lá, né? Novamente, apenas a religião sabe responder à questão sobre a finalidade da vida, né? Eles buscam a felicidade, querem se tornar e permanecer felizes. Essa busca tem dois lados, uma meta positiva e uma meta negativa, quer a ausência de dor e desprazer, e por outro lado, a vivência de fortes prazeres, né? Aqui nessa primeira frase sobre a religião, conseguir responder sobre a finalidade da vida, no meu entendimento, né, é exatamente pela questão da religião, ela permitir essa conexão com a espiritualidade e trazer algo que está acima da natureza humana, né? Acima ali das nossas necessidades básicas e materiais, né? De sobrevivência mesmo. Então, nessa concepção, eu pensei dessa forma, né? Eu fui além da religião como conexão com a espiritualidade e entendimento de propósito de vida, né? Nessa parte aí, se a Adri quiser trazer alguma coisa, porque a Adri, nessa parte, ela é muito avançada, né? O que que você, nesse recorte, Dri, eu sei que é fora de contexto, mas se você quiser comentar, ele diz assim, olha, novamente, apenas a religião sabe responder à questão sobre a finalidade da vida. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Noite. Pois é, né? A gente pode até entender esse comentário do Freud e a forma como ele se pontua, vendo a falsa questão da finalidade da vida quando ela se respalda em torno do sentido. Ele coloca com a intenção de informar que ela nunca teve resposta satisfatória, esse sentido da vida, e que ela só encontra resposta clara dentro da religião, né? Porque a religião, ela promove a ideia de religar o indivíduo a Deus, né? Aliás, é o sentido da palavra religião, né? No grego, né? Religare, né? Então, aquilo que foi quebrado um dia por conta do pecado, né? Separava o homem de Deus. Então, aquilo que religa o homem a Deus, ou a religião, né? É esta revisão do pecado que separa o homem de Deus para que ele possa estar novamente é, ah, sendo visto como filho e não criatura, né? E o que isso revela, né? Assim, é uma ideia de finalidade da vida, né? Um produto do pensamento religioso, não é uma evidência racional. Então, quando nós absorvemos a vida concreta, que os seres humanos realmente querem, Freud está discorrendo de que não é o sentido que a vida tem ou dá, em termos até de encontrar um propósito da vida, mas está em torno da felicidade. Então, a religião, ela passa a ter uma função na vida do indivíduo, né? De dar a ele essa motivação do viver, esse propósito, né? O propósito de adoração a Deus, né? De servir as pessoas umas às outras, né? Como sendo a Deus. Que nós fazemos tudo aquilo que chega às nossas mãos como se estivéssemos fazendo a Deus. Então, dessa forma, nós estamos servindo uns aos outros, servindo aos irmãos, né? Se nós olharmos com esse propósito maior do amor. E a felicidade, nesse caso, ela vai encontrar na religião uma direção, né?
para onde o homem pode voltar-se, né? Considerando que em algum momento houve uma interrupção do relacionamento com Deus, né? Então, o questionamento aí, proposto até por Freud, né? Que realmente ele repudiava a religião, principalmente a religião dos judeus, que era da onde a família vinha, né? Justamente pela perseguição, justamente pela forma como até o pai dele, ele costumava enxergar o pai dele sendo repudiado, né, pela religião. Ele nunca foi um homem que se dizia religioso. Nós temos ali textos que falam sobre Moisés, né? Porque ele trazia ah, muito interesse nos escritos de Moisés, porque ele via essa finalidade de discutir, né? Ah, o princípio da vida, né? O amor. Então, ele fala muito sobre Moisés, mas ele nunca teve em falar de Moisés uma intenção, de ser um homem religioso. Muito pelo contrário. Muitos diziam até, e ele se denominou muitas vezes ateu, né? Mas essa questão colocada aí da finalidade da vida, ele discute como sendo muito mais voltada para o sentido da busca da felicidade, né? Porque é algo que vai, de alguma maneira, trazer para o homem o perdão, vai trazer para o homem é, uma oportunidade, e principalmente buscar em Deus aquilo que não é visto no pai terreno, né? O pai ausente pode ser substituído por Deus, que é um Deus amoroso, um Deus presente, um Deus que ama, independente das circunstâncias, e por aí vai, né? É uma questão muito complexa, não é assim, resumidamente fácil discutir isso teologicamente. Mas fazendo no mínimo aí uma ponte entre o que Freud discutia sobre essa finalidade da vida e sobre a busca do propósito, né, através de uma religião, é, não deixa de ser o que também a religião fala, né, sobre essa felicidade, né? A religião ela diz que a felicidade está em adorar a Deus, né, em espírito e em verdade. E essa questão da religião, biblicamente discutida, é amar. ah, Como é que é? A verdadeira religião é aquela que se dedica aos pobres e às viúvas, né? É isso que a Bíblia narra sobre ser religião, né? Sobre o que Jesus pregava, inclusive, sobre religião. Então, na visão de Freud, né, ele coloca que quando nós observamos essa finalidade da vida, não está no sentido de um propósito, mas da verdadeira felicidade. Enfim, né? Quando a gente discute pela teologia mesmo o que é religião, nós vamos ter uma visão com certeza diferenciada daquilo que Freud definia. Não sei se eu comentei o que você sugeriu, Drico. Sim, perfeito. Explanou maravilhosamente bem, contribuiu bastante, Dri. É, eu vou continuar aqui as pinceladas como provocações para a gente ir conversando, e depois disso, sobrando um pouquinho de tempo, a gente continua a leitura. Lembrando que a gente não tem pressa de concluir essa leitura, pois essa experiência da gente conseguir dialogar aqui é a grande riqueza, né? A gente pegar esse tempo presencial, de estar aqui junto, trocar uma ideia, isso é maravilhoso, né? Não é esgotar a obra, é a gente ir aos pouquinhos avançando sobre ela. Eu queria trazer também sobre o quanto falou até aqui do princípio do prazer e o princípio da realidade, né? Uma frase lá que ele trouxe é:
o princípio do prazer se converteu no mais modesto princípio da realidade, sob a influência do mundo externo, né? O sujeito ele nasce puramente no princípio da realidade, né? O id preponderante, querendo as satisfações e gratificações imediatas, independente do externo, e aí vem a castração simbólica das figuras objetais, papai, mamãe, o meio, e o sujeito vai percebendo que não é um reizinho, não. Que não vai poder ter o peito da mamãe ali para mamar o tempo todo, não vai ter colinho o tempo todo, não vai ter a mamãe o tempo todo do lado, e o id vai sendo ali adestrado, usar essa palavra, né? Vai sendo frustrado. E aí vai sendo introduzido o princípio da realidade, a partir dessa influência do meio. A satisfação irrestrita de todas as necessidades se apresenta como a maneira mais tentadora de conduzir a vida, né? É exatamente assim que o sujeito nasce, né? Mas significa pôr o gozo à frente da cautela, trazendo logo o seu próprio castigo, né? Ou seja, a vida desde o início, né? Nasceu, já é a primeira grande luta, a primeira grande frustração. E vai ser uma sequência disso. Eu estava conversando com uma pessoa sobre isso hoje, o quanto que as pessoas têm uma fantasia, que foi uma outra palavra que trouxe no texto hoje, de que vai ter paz. Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver paz. Eu vou ser feliz quando eu, sabe? Então, durante o nosso trabalho psicanalítico, a gente vai introduzindo esse princípio da realidade. O Jung vai trazer muito o conceito da integração dos opostos, né? Em que sempre os opostos, quanto mais o sujeito no processo de individuação ele maturar essa ideia, esse conceito, mais ele vai evoluir a sua subjetividade, menos sofrimento psíquico ele vai ter. Sempre vai ter as duas vertentes, o amor e o ódio, a guerra e a paz. Eles convivem como energias que se complementam, né? O yin e o yang, Exato, que vem de outras dualia. culturas e trazem o mesmo É. conceitual, né? O neurótico, ele nunca vai tamponar a falta dele. Ele nunca vai ter uma paz, né? É algo que outra palavra que trouxe no texto de hoje é de natureza constitucional, é estrutural, né? Nós somos seres faltantes, nascemos, já estamos frustrados. E além da constante da certeza da morte, e da constante que numa sociedade capitalista a gente vai ter que sempre pagar boleto, né? Uma outra constante a gente pensar é que a vida é uma sucessão de frustrações, de perdas, Sim. de lutos imaginários. É exatamente, talvez, essa é a provocação do nosso propósito evolutivo. Será que não é necessário essas frustrações constantes para me trazer reflexão sobre mim, sobre onde, em que momento de vida que eu estou, para onde eu quero caminhar, quem é o outro, e assim eu posso evoluir? Será que não é exatamente esse o combustível da evolução? As nossas questões diárias, né? Tudo bem que quando a gente está no princípio da realidade, né? A fechada no trânsito, a chuva que pega a pessoa no meio do caminho ali, encharca a pessoa, o pneu que fura. Cada dia é uma frustração diferente, né? O mau atendimento numa loja. Talvez quando a gente está ali diante daquele momento difícil, a gente pode trazer outra palavra que foi utilizada aqui, né? Como um castigo, que é um termo muito da religião, né? Mas será que realmente é um castigo ou é uma oportunidade para a gente pensar, para a gente sentir e para a gente se conectar com a nossa humanidade, né? O sofrimento, né, Dri? Sim, Ah, sofrimento. castigo, sofrimento. Interessante que, desculpa só agregar aqui três Fica à pontos. vontade. Sim. É, o sofrimento ele é constante. As perdas são sempre presentes, as frustrações, as insatisfações, e elas vêm de três fontes assim conhecidas e que fazem parte da história de qualquer indivíduo. Primeiro, do corpo.
Então, se a gente pensa assim que quando a doença chega, quando o envelhecimento chega, quando a morte chega, nós estamos falando de uma perda, dessa realidade do corpo. Então, o corpo é uma dessas fontes que traz sofrimento. O mundo externo, né, tudo que está além de nós, para fora, né, o mundo externo, a natureza, as catástrofes, enfim, os acidentes, aquilo que a gente muitas vezes questiona, como é que Deus não está vendo isso, né? Crianças indefesas, na guerra, na disputa, né, entre territórios, enfim, que é mais uma fonte, né, de sofrimento, né? O mundo externo em si, as desigualdades, enfim, né? E das próprias relações humanas, né? Das relações interpessoais, que é a fonte talvez mais dolorosa. É pai contra filho, a gente vê, né, essa morte, pais, os filhos matando os pais, né? Pessoas entrando nas escolas e fuzilando professores, alunos e tudo mais. Então, interessante, né, que nós estamos sempre ao redor dessas três fontes constantes de sofrimento, né? O corpo, o mundo fora do corpo, né? Ao nosso redor em si e as próprias relações, né? A religião, no caso, ela prega justamente isso, né? Que muitas vezes nosso maior inimigo está dentro da nossa própria casa, da família, né? Os nossos maiores inimigos se levantam ao nosso redor, né? E aí tem toda a história lá de Abel e Caim, né? Que por conta desses ciúmes, essa inveja, porque Deus se agradava da oferta do outro, ele vai e mata o irmão, né? Então, na verdade, para a primeira homicídio, né? Registrado na Bíblia, né? Então, só esse comentário em relação a essas demandas do sofrimento, né? Muito bom, Adri. Isso aí. Perfeito. Ótimas colocações. Eu vou avançar mais um pouquinho para a gente depois retomar a leitura. Indo na linha do que a doutora Adriana trouxe agora, tem aqui, ó, na química de nosso corpo, substâncias que realizam algo semelhante, pois conhecemos ao menos um estado patológico, a mania, em que se produz esse comportamento análogo à embriaguez, né? Ou seja, o nosso próprio corpo, ele tem uma química incrível, né? É dito que a maior farmácia do mundo é o nosso próprio corpo. Só que no momento que se introduz ali, né, os fármacos, o nosso corpo ele vai atenuando ou até extinguindo essa função que é primariamente dele. E ele vai se ausentando disso exatamente porque há ali uma quantidade muito grande de substâncias externas que vão entrando pelo corpo. Para que eu vou gastar energia produzindo se há doses cavalares cada vez mais de substâncias externas entrando no corpo? Eu vou parar de produzir melatonina, por exemplo. Para que eu vou gastar energia? Né? Então, o nosso próprio corpo, como ele traz aqui, o próprio estado da mania, né? A gente pode pensar na bipolaridade, né, que tem esse estado presente, ele produz ali um comportamento análogo à embriaguez. Olha o poder que a nossa mente tem. Inclusive, a nossa mente ela tem o poder de suplantar fármacos. Diante de um estado hipnótico, um transe hipnótico, a pessoa é capaz de não metabolizar, por exemplo, o álcool. A pessoa é capaz, sobre um transe hipnótico, de não sentir dor no procedimento médico. Então, suplanta fármaco, inclusive. Olha o poder da nossa mente, né? E essa mesma mente incrível que é capaz de conduzir uma cura, ela é capaz também de ir para um processo patológico, né? Um estado patológico também. O corpo é capaz de criar a doença como somatização a partir de algo mais profundo na psique, né? Outra frase aqui que ele traz. Sabe-se que com a ajuda do afasta tristeza, eu quis anotar isso aqui porque eu achei incrível, né? Ele trouxe aqui, o afasta tristeza. Podemos nos subtrair à pressão da realidade, né? Que são as fugas, né? Exatamente o afasta tristeza. É o drink, né? Daquela pessoa que diante de um trabalho muito desgastante,
porque a pessoa simboliza dessa forma, ela se permite, às vezes, estar num contexto, ou a necessidade dela o leva a estar nesse contexto, ela passa no bar antes e toma uma, né? Ou seria também que é para suportar o princípio da realidade de um lar que não tem nada funcional. Ao chegar lá, vai encontrar, de repente, uma esposa que vai conduzir ali muitas cobranças, né? Uma realidade desse lar que não é nada agradável. Então, esse afasta-tristeza, ele está muito presente hoje, né? Diante de um trabalho muito ali frustrante, as pessoas ficam no celular durante o trabalho, né? Para subtrair a pressão da realidade. Eu anotei também aqui, felicidade da quietude, do governo dos instintos e governam as instâncias psíquicas mais elevadas, que se submeteram ao princípio da realidade. Eu achei incrível esse destaque dele, da, da felicidade da quietude. Para mim faz muito sentido. Não é isso que nós fazemos na clínica? Fazer com que o sujeito se perceba, se aquiete a partir dos estímulos externos e ele se ouça, né? Ele permita entrar em contato com o quão frustrante que é os pensamentos e não mais vai para o afasta-tristeza. Agora ele vai precisar de buscar esse estado interno através da quietude. E ele vai ter que ir em direção ao governo dos seus instintos e das suas instâncias psíquicas mais elevadas. E se submeter ao princípio da realidade. Esse sujeito vai ter que se responsabilizar. Não dá mais para ficar se vitimizando, como algumas pessoas utilizam isso em processos de vieses religiosos, né? Ah, o Criador vai fazer isso por mim, né? Ou seja, a pessoa ela não se autorresponsabiliza. Ela não move uma palha. Ela acha que tudo fica na polaridade. Isso é do mal, isso é por conta do bem, né? E o sujeito? Ele não tem que fazer nada. Na natureza humana dele, não há nada que ele tenha que fazer, né? Então, ele vai ter que se responsabilizar e governar os seus instintos, né? Outra ponderação aqui, outra técnica de afastar o sofrimento recorre aos deslocamentos da libido. Aqui, indo para a parte final do que eu li, vai entrar na sublimação, né? Em que eu desloco a libido para algo mais flexível. Eu sublimo esses instintos para algo mais socialmente aceito. Algo em que se eu tiver ali um mínimo talento e disposição, por exemplo, uma obra de arte, uma pintura, né? Eu vou conseguir trazer essa satisfação pela fantasia, que é o termo que ele utiliza aqui, né? E o mais incrível também que ele destaca, indo para a frase final, é que, por intermédio do artista e da obra de arte, né, pelo que eu entendi, as pessoas que se permitem ter acesso a esses conteúdos sublimados, seja um livro, qualquer coisa, qualquer vertente da arte, né? Essas pessoas também se abastecem dessa sublimação, né? Eu, por exemplo, nas aulas eu utilizo recortes de filmes, poemas, letras de música. Por quê? Não é só o artista que se empresta ali do seu inconsciente para trazer as suas fantasias para fora e seus instintos, mas quem também ouve, né, assiste e tudo mais, se identifica e ali serve como invocador desses estados internos, essa fantasia interna de quem também está consumindo, de certo modo, essas artes, né? Passo para vocês aí fazer alguma consideração. A Irivone escreveu aqui no chat, deixa eu ler aqui. Deixa eu ver. Irvone, se você quiser, pode falar no microfone, pode abrir a câmera também, tá bom? Não seja tímida. Em tudo terceiriza as suas próprias responsabilidades. Isso mesmo, tá? Nós todos aqui, a gente se conhece um pouquinho, todos nós temos a questão da espiritualidade, né?
Mas a gente não pode terceirizar tudo para a espiritualidade, né? Nós temos as nossas responsabilidades para a gente ter nossa evolução também, né? É isso. Vocês querem trazer alguma coisa? Depois eu continuo lendo mais um pouquinho? Adriano, posso falar? Claro, Lívia, fica à vontade. A gente falou muito aqui, né, sobre o sofrimento, o quanto a gente sofre, o quanto eu acho que hoje o que acontece, que nós estamos sendo muito bombardeados, digamos assim, com muita informação, né? E quais são as informações que nós estamos consumindo, né? Então, são os algoritmos, né? Então, o que te chama mais atenção? E talvez a gente pegar e conseguir ver coisas boas, né? Porque tem muita coisa ruim, realmente chega muito fácil, você não precisa assistir um jornal, ou ouvir nada. De algum modo vai chegar na gente. A história, por exemplo, do cachorrinho, de alguma forma chega na gente, né? Teve um tempo atrás do cavalo, né? Que foi também muito chocante tudo, né? Mas por que que isso tudo chega, né? A mídia tem como que fala? Uma finalidade, né, de atingir metas de consumo, né? Então, isso atinge muito a gente. E o que é bom não é mostrado porque realmente parece que não, as pessoas não estão tão interessadas. E hoje aconteceu um fato interessante que eu fiquei, a gente presta mais atenção, acho que quando somos psicanalistas, estamos estudando, a gente presta mais atenção em cada coisa, em cada detalhe, né? Eu estava indo ao médico. Inclusive, eu estava atrasada, eu estava no meio do caminho, tive que voltar para buscar os exames, e daí eu já estava atrasada. Eu estava atrasada, assim, porque eu sempre chego antes, né? Então, faltava 20 minutos, eu já estava achando que eu estava atrasada, mas tudo bem, né? Porque tem que achar lugar e tal. Só que daí, no meio do caminho, eu moro aqui no Castelo, e daí, para fazer o balão do Castelo, não tem, por exemplo, você entrou, se tiver alguma coisa ali impedindo, não tem como voltar. E daí estava demorando, demorando. Eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa lá na frente, né? E aí a primeira coisa que vem à nossa cabeça é, eu vou buzinar porque tem alguém lerdo, né? A gente já vai pensando, e eu tô atrasado. E nisso eu fiquei, mas eu não buzinei, eu fiquei ali esperando. Eu falei, se eu atrasar, sei lá, né? Aconteceu um imprevisto, e ok. E daí nisso eu vejo um rapaz que estava num três carros na frente, descendo, ele era militar, porque ele estava com aquela jaqueta militar, ele desceu do carro dele, ajudou o carro que estava na frente, impedindo todos os outros, ele falhou, né? Não sei, aconteceu alguma coisa no motor, e ele ajudou a empurrar o carro, e o carro dele ficou parado, e ficou todo mundo esperando ali. Eu achei incrível isso, que ninguém buzinou. Mas, enfim. Aí ele voltou correndo para o carro e o trânsito foi. Eu fui ao médico, parei num lugar, demorou, tal, esperou. Quando eu voltei, quando eu retornei, era uma senhora que parou ali na Drogazil, ali no estacionamento, e veio um carro para rebocar, caminhão, não sei como que chama, para rebocar o carro dela. Então, veja, a gente fica tão impaciente, e eu achei tudo aquilo tão incrível que ninguém buzinou, o moço desceu, ajudou, e era uma senhora que estava ali, não tinha nem um rapaz ajudando ela, então ela ali sozinha. Então, olha como que são as coisas, né? E eu achei tudo aquilo incrível, porque de todo mundo, hoje está todo mundo assim querendo fuzilar o outro, né? Digamos assim. E ninguém buzinou, todo mundo esperou, mas com certeza no horário que era, todo mundo estava com pressa e com horário, né? Então a gente poder olhar essas coisas também é importante. Treinar o nosso cérebro para ver as coisas bonitas. Faz sentido, gente, para vocês? A Tá, gente está Lívia, sempre numa total. correria, né? Sim, você Numa traz ansiedade. exatamente a conceituação do princípio da realidade versus o princípio do prazer, né? A pessoa no ímpeto ali de se ver ali baseado no princípio do prazer, ela vai pensar só no dela, né? Nos instintos dela, né? No lado mais egoísta. Mas qual que é o princípio da realidade? O princípio da realidade é que o carro da mulher quebrou e todos nós
né? Agora não é eu, agora é o nós. Vamos ter que aguardar, né? Vamos ter que aguardar, porque o guincho está revocando. Então, o sujeito, quando ele flexibiliza um pouco o ego, ele se permite acessar mais o princípio da realidade, de fazer uma análise, uma leitura do ambiente, né? Situacional. E ele não fica com aquele print instantâneo que é incutido tanto pelas redes sociais, de que, não, mas é alguém que está lerdo no trânsito. Não, a pessoa ela faz uma análise mais profunda. E como isso nos ajuda a atenuar o sofrimento psíquico? Quando a gente sai da posição de julgamento e a gente se permite ser um ser sistêmico, um ser que consegue levar em conta o fator externo, né? O nós, não é só eu, é o nós, né? E fica Eu tão poderia estar bacana, naquela né? situação, né? Cada um de nós poderia estar naquela situação, e é se colocar também um pouquinho no lugar do outro, né? Eu achei isso Hum, muito incrível, né? Que a que gente bom. faça isso. Então, seria isso. Obrigado por compartilhar. Rodrigo, confirma para mim até que horário que a gente vai na leitura hoje. Tá tão bom isso aqui, viu? A nossa proposta éramos chegarmos até as 9h30, né? Das 8h30 às 9h30, confirma? Eu acho que sim. Nossa, Era eu uma pensando que hora, até né? às 10. Mas, Olha, eu vou dar uma sugestão para vocês. Eu acho que no mínimo é 1h30, sabe? 1 hora é muito pouquinho. Não, Porque, podemos olha, sem avançar. esforço nenhum, deu 1h30, ó, tá vendo? Uhum. Não, Talvez mais podemos que uma hora e avançar meia até fique, as 10. é, talvez mais é, que 1h30 fique cansativo, mas 1h30 eu acho que é um tempo ideal, viu, Dri? Uhum. Tá Porque dá para joia. a gente ler e discorrer. Olha, foi o que a gente fez hoje, né? Perfeito. Bom, se vocês me permitem, nós temos mais 7 minutinhos, né? Eu estou aqui na página, até que a Jane tinha perguntado, eu estou na página 21 nesse momento. Deixa eu ver aqui, tal, tal, tal. Eu acho que eu poderia ler mais um pouquinho, porque falta pouco para concluir até o Sim, o item tópico 3, 2. porque a Adri leu o item 1. Eu queria concluir o item 2 aqui numa leitura corrida, se vocês Bom. permitem, Uhum. porque aí a Lia começava do 3, pode Tá ser? bom, pode. Então a gente faz uma leitura corrida, qualquer coisa a gente pode discutir um pouquinho também numa outra oportunidade, um pouquinho sobre esse texto, mas vamos seguir ele aqui, pode ser? pode. Pode. Só lembrando Então, que dia 3 de fevereiro, aliás, dia 2 de fevereiro está chegando, né? E a gente vai iniciar o nosso curso, né? A psicanálise Adri, boa, continuada. Uhum. é isso Então, aí. temos vagas e estamos convidando vocês que não entraram ainda para estarem se inscrevendo e participando conosco, né? Ainda Isso, estamos verdade. abrindo para essa promoção incrível dos R$ 250 por 3 meses de curso, tá? E aqui Quem está falando, aqui né? online? Já que E você o, falou, aqui fala sobre a arte, e nós vamos falar sobre isso no cinema. Então, vai trazer bem assim, vai fazer um link, olha que interessante, né? Cinema, E a gente vai obras poder de continuar arte, né? as obras e no cinema. Então, nós vamos discorrer ainda como se fosse no texto, né? Então, foi Uhum. uma sincronicidade aí que Muito do e, bem e, curso lembrado. e com qual o horário, Adriana, que vai ser? Qual o horário? A psicanálise continuada às 20 horas, das 20 às 22. Ah, das 20 às 22, tá. Duas Isso, horas. começa 2 horas. Começa dia 2 de dia fevereiro, 2, segunda, né? Terça-feira, toda segunda-feira. Segunda-feira, segunda-feira. É, próxima segunda. segunda. Você já está inscrita, né, Jane? Eu já, Ju. Tá, isso aí. É. Então tá bom. E quem não está inscrito ainda, me chama no PV, o Adriano ou a Lia, tá bom? E ajuda a divulgar, né? Eu estou E ajudando a me ajuda, divulgar. e nos ajudem a divulgar. Inclusive, nós vamos ter aí metáforas ericksonianas, né, para treinar, capacitar, na verdade, os psicanalistas a usarem mais uma ferramenta aí no setting, né? Então tá joia, gente. Aí. Podemos então continuar, Adriano. Muito bem. Eu estou mandando para a Jane aí
aquele e-book que tem todas as informações, tá? Agora chegou. Isso, eu estou mandando aí, tá chegando. Aí tem todas as informações dos módulos, dos horários, tá, Jane? Ótimo, obrigado. Pode Ajuda a encaminhar. gente a, ajuda a gente a divulgar, pessoal, porque aí Eu a já gente falei começa. com 4 que se formaram comigo no EAD, já divulguei, já falei. Beleza. Maravilha. Obrigado, pessoal. Então, eu vou retomar a leitura. A gente vai passar uns minutinhos das 10. Fique à vontade quem não puder. Quem puder, melhor ainda. Só para a gente concluir o item 2 hoje, tá bom? Então, conforme eu havia comentado, eu vou compartilhar aqui a página que eu estou lendo para ficar mais didático aí para vocês acompanharem também. Quem quiser acompanhar pela tela, né? Muito bem. Então, vamos lá. Mais energético e mais radical é um outro procedimento que enxerga na realidade o único inimigo, a fonte de todo sofrimento, com o qual é impossível viver e com a qual, portanto, deve-se romper todos os laços, para ser feliz em algum sentido. O eremita dá as costas a este mundo, nada quer saber dele. Mas pode-se fazer mais, pode-se tentar refazê-lo, construir outro em seu lugar, no qual os aspectos mais intoleráveis sejam eliminados e substituídos por outros conformes aos próprios desejos. O indivíduo que, em desesperada revolta, encetar este caminho para a felicidade, normalmente nada alcançará. A realidade é forte demais para ele. Torna-se um louco que, em geral, não encontra quem o ajude na execução de seu delírio. Mas diz-se que cada um de nós, em algum ponto, age de modo semelhante ao paranoico, corrigindo algum traço inaceitável do mundo de acordo com o seu desejo e inscrevendo esse delírio na realidade. É de particular importância o caso em que grande número de pessoas empreende conjuntamente a tentativa de assegurar a felicidade e proteger-se do sofrimento através de uma delirante modificação da realidade. Eu vou só copiar essa parte. Conforme eu falei para vocês, eu vou jogando aqui no meu arquivo texto algumas frases. Devemos caracterizar como tal delírio de massa também as religiões da humanidade. Naturalmente, quem partilha o delírio jamais o percebe. Olha que incrível. Não acredito que seja completa essa enumeração dos métodos pelos quais os homens se esforçam em obter a felicidade e manter à distância o sofrer. E sei também que o material admite uma outra ordenação. Um desses procedimentos ainda não mencionei, não que o tenha esquecido, mas porque nos ocuparemos dele ainda em outro contexto. E como seria possível esquecer justamente essa técnica da arte de viver? Não se distingue pela combinação muito peculiar de características diversas. Claro que também procura a independência face ao destino, o melhor nome a se usar. E, com esse propósito, localiza a satisfação em processos psíquicos internos, valendo-se aí do mencionado caráter deslocável da libido. Mas não se afasta do mundo exterior, agarra-se aos seus objetos. Pelo contrário, e obtém felicidade de uma relação afetiva para com eles. Também não se dá por satisfeita com evitar o desprazer, uma meta, digamos, de cansada resignação, mas ignora isso e se apega ao esforço original, apaixonado por uma realização positiva da felicidade. Talvez ela realmente se aproxime mais dessa meta do que qualquer outro método. Estou falando, claro, daquela orientação de vida que tem o amor como centro, que espera toda a satisfação do amar e ser amado. Essa atitude psíquica é familiar a todos nós. Uma das formas de manifestação do amor, o amor sexual, nos proporcionou a mais forte experiência de uma sensação de prazer avassaladora, dando-nos, assim, um modelo para a nossa busca da felicidade. Nada mais natural do que insistirmos em procurá-la no mesmo caminho em que a encontramos primeiro. O lado frágil dessa técnica de vida é patente, senão a ninguém ocorreria abandonar esse caminho por outro. Nunca estamos mais desprotegidos ante o sofrimento do que quando amamos. Nunca mais desamparadamente infelizes do que quando perdemos o objeto amado ou o seu amor. Olha que incrível, pessoal.
Mas com isso, não encerramos o tema da técnica de vida baseada no valor de felicidade do amor. Haverá muito mais a dizer sobre isso. Aqui podemos transitar para o caso interessante que a felicidade na vida é buscar, sobretudo, no gozo da beleza. Onde quer que ela se mostre, a nossos sentidos e nosso julgamento, a beleza das formas e dos gestos humanos, de objetos naturais, de paisagens, de criações artísticas e mesmo científicas. Essa atitude estética, para o objetivo da vida, não oferece muita proteção contra a ameaça do sofrer, mas compensa muitas coisas. A fruição da beleza tem uma qualidade sensorial peculiar, suavemente inebriante. Não há utilidade evidente na beleza, nem se nota uma clara necessidade cultural para ela. No entanto, a civilização não poderia dispensá-la. A ciência da estética investiga as condições em que o belo é percebido. Sobre a natureza e a origem da beleza, ela não pode esclarecer, como de hábito ou em sucesso escondido numa prodigalidade de palavras altissonantes e pobres de sentido. Infelizmente, tampouco a psicanálise tem muito a dizer sobre a beleza. O que parece fora de dúvida é apenas a derivação do terreno das sensações sexuais. Seria um exemplo perfeito de um impulso inibido de sua meta. A beleza e a atração originalmente são características do objeto sexual. É digno de nota que os genitais, mesmo cuja visão tem efeito excitador, quase nunca sejam tidos como belos, enquanto a qualidade da beleza parece ligada a certas características sexuais secundárias. Apesar dessa incompletude de nossa investigação, arrisco-me a fazer algumas observações conclusivas. O programa de ser feliz, que nos é imposto pelo princípio do prazer, é irrealizável, mas não nos é permitido, ou melhor, não somos capazes de abandonar os esforços para, de alguma maneira, tornar menos distante de sua realização. Nisso, há diferentes caminhos que podem ser tomados, seja dando prioridade ao conteúdo positivo da meta, à obtenção de prazer, ou o negativo, evitar o desprazer. Em nenhum desses caminhos podemos alcançar tudo o que desejamos. No sentido moderado, em que é admitida como possível a felicidade, constitui um problema da economia libidinal do indivíduo. Não há aqui um conselho válido para todos. Cada um tem que descobrir a sua maneira particular de ser feliz. Fatores os mais variados atuarão para influir em sua escolha. Depende de quanta satisfação real ele pode esperar do mundo exterior e de até que ponto é levado a fazer-se independente dele. E também, afinal, de quanta força ele se atribui para modificá-la conforme seus desejos. Já neste ponto, a constituição psíquica do indivíduo à parte, as circunstâncias externas, será decisiva. Aquele predominantemente erótico dará prioridade às relações afetivas com outras pessoas. Já o narcisista, inclinado à autossuficiência, buscará satisfações principais em seus eventos psíquicos internos. O homem de ação não largará o mundo externo, no qual pode testar sua força. Para o segundo desses tipos, a natureza de seus dons e a medida de sublimação institucional que lhe é possível determinarão onde colocará seus interesses. Toda decisão extrema terá como castigo o fato de expor o indivíduo aos perigos inerentes a uma técnica de vida adotada, exclusivamente a que se revele inadequada. Assim como o negociante cauteloso evita imobilizar todo o seu capital numa só coisa, também a sabedoria aconselhará talvez a não esperar toda satisfação de uma única coisa. O êxito jamais é seguro, depende da conjunção de muitos fatores e de nenhum mais, talvez que da capacidade da constituição psíquica para adaptação de sua função ao meio e aproveitá-lo para conquistar prazer. Quem possui uma constituição libidinal particularmente desfavorável e não tiver passado apropriadamente pela transformação e reordenação de seus componentes libidinais, imprescindível para realizações posteriores, terá problema em obter a felicidade da sua situação externa.
ainda mais quando for colocado frente às tarefas difíceis. A última técnica de vida, que ao menos lhe promete satisfações substitutivas, é a fuga para a doença neurótica, que em geral ele empreende ainda jovem. O indivíduo que numa idade posterior fracassa aos esforços da felicidade, encontra ainda consolo no prazer obtido por meio da intoxicação crônica, ou faz a desesperada tentativa de rebelião, que é a psicose. A religião estorva esse jogo de escolha e adaptação ao impor igualmente a todos o seu caminho para conseguir felicidade e guardar-se do sofrimento. Sua técnica consiste em rebaixar o valor da vida e deformar delirantemente a imagem do mundo real, o que tem por pressuposto a intimidação da inteligência, a este preço pela veemente fixação de um infantilismo. Um infantilismo psíquico e inserção de um delírio em massa. A religião consegue poupar a muitos homens a neurose individual. A gente está quase finalizando, mas pouco mais que isso, existem, como dissemos, muitos caminhos que podem levar à felicidade, tal como é acessível ao ser humano, mas nenhum que a ela conduza seguramente. Tampouco a religião pode manter sua promessa. Quando o crente se vê finalmente obrigado a falar dos inescrutáveis desígnios do Senhor, está admitindo que ele restou como última possibilidade de consolo e fonte de prazer no sofrimento, apenas a submissão incondicional. E se está disposto a isso, provavelmente poderia ter se poupado o rodeio. Muito bem, pessoal. Que texto incrível! Gente, o que é isso, hein? Que obra maravilhosa! Que noite incrível com vocês! Olha, eu me dou por satisfeito. Eu sei que vocês querem descansar, mas se quiserem trazer alguma coisinha aí, adorei essa última parte também, viu? É isso. Me despeço de vocês. Desejo uma ótima noite e estaremos juntos novamente Daqui agora no 15 dias, né? dia 12 de fevereiro, daqui 15 dias, tá bom? Certo. Vai. Agora a gente vai continuando, lendo, tecendo aí identificações e que tenham bons sonhos aí, principalmente a gente findando a noite com essa obra, né? Que vocês tenham sonhos aí, que a mente de vocês continue trabalhando, pontos dentro de vocês que se conectam com essa metáfora dessa linda obra do Freud, tá bom? Sonhos Uma em busca ótima da noite, felicidade pessoal. para vocês. Isso, É. perfeito. Boa Até noite. Boa